Se você está assistindo a este vídeo, neste canal, é porque com certeza gosta de uma boa história cheia de mistérios, recheada de fatores bizarros que nem mesmo os mais céticos conseguem explicar. Acertei? Saiba que os cientistas também gostam de casos desse tipo, porém, enquanto nós queremos apenas entender os fatos e tirar as nossas conclusões, eles buscam resolver e descobrir a causa lógica por trás daquilo que está acontecendo. Mas nem sempre esses pesquisadores têm êxito e, muito pelo contrário do que esperam, acabam ficando com muitas dúvidas, por assim dizer. Para o vídeo de hoje, organizamos uma lista com alguns dos eventos mais enigmáticos e misteriosos que aconteceram nos últimos anos e esperamos que você goste. Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo Desconhecido. Eu sou Henrique Brasil e o nosso tema de hoje é eventos misteriosos que os cientistas não conseguiram desvendar. Mas antes de assistir, te convido, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like, comente ao final do vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Bicho preso na rocha. Imagine que você decide quebrar um pedaço de rocha e, para sua surpresa, descobre um animal vivo enclausurado em seu interior. Seria algo, no mínimo, muito estranho, não é? Além de muito aleatório também, difícil de acontecer. Ainda que seja visto como bizarro, existem inúmeros registros de casos desse tipo. Geralmente, essas histórias envolvem tartarugas, lagartos, sapos e outros bichinhos que foram encontrados no interior de pedras, troncos de árvores e até mesmo no meio de peças de concreto. Parece triste, mas é, ao mesmo tempo, muito inusitado. Trata-se de um dos mistérios geológicos mais enigmáticos do mundo, pois os interiores das rochas são como uma espécie de molde nos corpos dos bichos. Além disso, a maioria das pessoas que encontraram esses animais vivos alegam não ter descoberto qualquer fissura, rachadura, orifício que permitisse a entrada de ar ali naquele local. Como é que essas criaturas conseguiram sobreviver sem ar, água, sem se mover e sabe-se lá por quanto tempo dentro de uma rocha? Mas talvez a história mais incrível sobre este mistério seja um caso ocorrido na França em 1856. Homens que estavam escavando um túnel para uma linha de trem, depois de cortar um pedaço de calcário da Era Jurássica, se depararam com uma bizarra criatura. Eles disseram que o animal cambaleou para fora da rocha, chacoalhou as asas, soltou um grito e caiu morto. Com uma envergadura de 10 metros de asa, 4 patas e muitos dentes, o bicho foi identificado como sendo um pterossauro. Muito sinistro, não é? Lago desaparecido. Todos nós já entendemos que o aquecimento global se tornou um tema comum e constante no nosso dia a dia. Vemos notícias e apelações sobre ele por todos os meios da mídia, mas você já ouviu falar do desaparecimento de um lago inteiro de uma hora para outra? Esse fenômeno aconteceu na Patagônia em 2007, deixando para trás um enorme leito com 30 metros de profundidade e 8 quilômetros de comprimento. Os cientistas logo associaram o caso com o aquecimento global, mas isso foi só um meio de eles dizerem que não faziam ideia de como aquele desaparecimento realmente tinha ocorrido. Segundo as informações, a última vez que aquele lago havia sido visto por alguém havia sido no mês de março daquele ano. No entanto, somente 2 meses depois, geólogos que visitavam a mesma região constataram que o lago havia sumido, sem deixar vestígios. Ninguém consegue entender como é que um lago dessas proporções pode ter sumido assim, tão repentinamente. Mas uma das teorias é de que um terremoto pode sim ter provocado a drenagem da água. O problema é que nenhum terremoto foi registrado na região durante o intervalo de tempo que o lago supostamente levou para sumir. Dessa forma, até hoje, mais de 13 anos depois de ter acontecido isso, o mistério sobre o sumiço das águas continua sem ter uma explicação. E serve apenas para alimentar a imaginação dos ufólogos de plantão que acreditam que uma nave alienígena tenha vindo à Terra e sugado toda a água do lago. Raio e lava.
Essa cena apocalíptica que estamos vendo nessa imagem não se trata de um efeito especial de filme ou algo desse tipo. Na verdade, é um acontecimento real que foi registrado no Chile alguns anos atrás. E por mais estranho que pareça, é verdade. Uma erupção vulcânica pode mesmo criar raios. Mas como eles ocorrem? Como afirmam os cientistas, tempestades do tipo são relativamente comuns. As partículas de cinzas do vulcão em erupção se misturaram com as nuvens que estavam acima dele, criando uma tempestade. O estudo da revista Science, também publicado em 2015, se tornou uma espécie de resposta definitiva para esse assunto. Segundo o artigo, as nuvens normalmente já estão carregadas de muita eletricidade estática por causa de choques entre partículas na atmosfera. Os raios não descem na Terra porque o vulcão é capaz de lançar material suficiente para sugar aquela descarga. Algumas erupções geram até 300 ou 400 raios de grandes proporções em poucos minutos. Uma vez que o vulcão joga uma série de fragmentos nas nuvens, essa estática é liberada na forma de raios que são bem grandes por causa da força das erupções. As nuvens também se alimentam das erupções porque elas liberam uma grande quantidade de água que depois viram tempestades. Esse é um dos espetáculos mais assustadores da natureza, daquele que é bom contemplar de longe ou só por foto ou vídeo mesmo, porque chegar perto pode até mesmo causar um acidente fatal. Essas tempestades de raios ocorridas durante erupções vulcânicas geralmente são gigantescas, com muitos raios. A cena até parece envolver vilões e heróis de histórias da fantasia. Nessa imagem, por exemplo, Thor poderia muito bem estar descendo a terra com seu martelo de Asgard. Chuva de sangue. Um pensamento muito parecido com esse passa na mente dos indianos que estavam na cidade de Kerala em 2001. Todos eles dizem a mesma coisa. É como se o céu sangrasse. Acontece que naquele ano, de um modo completamente inusitado, uma chuva vermelha começou a cair. Mas o que tinha causado aquele evento tão estranho? Os habitantes pensaram que um impacto de meteorito ou algo similar fosse o motivo do fenômeno estranho. A dúvida ficou na mente dos cientistas por muito tempo também, sem nenhuma explicação. No entanto, depois de algum tempo foi descoberto que o fenômeno poderia ser explicado pela presença de pequenas partículas de algas no ar que chegaram à Terra por causa da chuva. Isso porque, após análises químicas da chuva, foram encontradas muitas substâncias comuns a algas. Muito bizarro, não é? Ainda mais incrível é pensar que incidentes semelhantes a esse também aconteceram no Sri Lanka e em outras partes da Índia. Vida em Marte. A discussão sobre existir ou não possibilidades de vida em Marte é um assunto muito recorrente, do qual já falamos incontáveis vezes aqui no canal. Porém, parece que esse tipo de conversa nunca chega ao final, visto que um novo detalhe sempre entra em cena e atualiza as teorias. Essa imagem, por exemplo, foi compartilhada recentemente nas redes sociais e muitos internautas disseram se tratar de seres vivos minúsculos transitando pelo solo de Marte. Mas e você? O que acha disso? Vale citar que recentemente pesquisas foram feitas em Marte e essas nos mostraram que, de fato, o planeta abrigou água no passado há milhares ou milhões de anos. No entanto, essa água acabou sumindo, desaparecendo, indo embora, ficando somente ali os canais secos, confirmando por meio de marcas no solo. Agora, com relação a essa imagem que estamos olhando, a grande maioria dos cientistas disse se tratar apenas de uma fotografia aérea da zona selvagem da África, onde bandos de animais correm livres de um habitat para outro. Desde então, tem acontecido sérias discussões a respeito. Enquanto uns afirmam ser simples armação para que a gente imagine vida no planeta vermelho, outros dizem que a NASA está tentando esconder tudo isso da gente. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Não esqueça, se inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like, comente aqui abaixo no final do vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Até o próximo vídeo.